ver, ó. Tá mastigadinho o dela. Eu passo o bandininho. Bom dia, pessoal! Tirou todos os panos de prato aqui ou não? Bom dia, turma! Vamos entrando aí, pegar um... Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou pegar ele. Você tava brincando agora, você vê? Turminha, bom, como eu falei pra vocês, nós vamos começar logo, tá? Porque a gente tem que alimentar às 9h05 eu vou ativar esse Levan, tá? Então vão mandando aí os recadinhos pros colegas, pras colegas que vão começar o pão hoje. Gente, nós vamos ter uma entrada agora, às 9h. Depois nós vamos ter uma entrada às 13h, às 17h30 e às 18h30, tá? Nós vamos fazer o pão hoje ao longo do dia. Vocês vão fazer comigo no passo a passo. Já tô fazendo pão, gente. Já tô desde cedo fazendo pão, que eu tenho coisa para entregar hoje, tá? Então nós vamos fazer agora e vamos ter várias entradas. Inclusive quero saber se a minha... quem aí? Acabei de ver uma... acho que é a Cris, que ontem falou que o Levan tava meio fraquinho. Eu dei uma dica de fazer um hospitalzinho, deu certo? Como que foi essa noite? Você deixou ele fora? Pessoal, olha só, hein? Nós vamos começar já a ativar o Levan. Daqui 3 minutos eu vou tirar os comentários e vou ativar o Levan. Gente, presta atenção no que eu tô fazendo, tá? Prestem atenção. Bom dia, querida! Prestem atenção no que eu tô fazendo, combinado? Por quê? Porque depois vocês fazem. E a gente tem que ter horário agora, porque agora a gente vai... Ele tem que... Obrigada, Sueli! Mas tudo bem, ele dobrou, ótimo, perfeito. Então você vai fazer agora o passo a passo comigo, perfeito. Turma, olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar às 9h05, porque a gente tem que ter um passo a passo, tá? Porque ele tem que ativar até 1h da tarde. Às vezes vai ter muita gente que o Levan vai ativar antes, mas como nós estamos em muitos aqui, nós temos que fazer no tempo. Pra dar tempo de todo mundo, que tem gente que tá com o Levan mais preguiçoso, tem gente que tá com o Levan mais aceleradinho. Então nós vamos tentar chegar num tempo pra todos, tá bom, gente? Gente, o que é importante? Ó, as inscrições pro curso já estão abertas, tá? Isso, ótimo. As inscrições pro curso já estão abertas. O link tá na minha bio. Quem entrou no grupo Super VIP tem um cupom de desconto de R$200 que acaba hoje às 23h59. Só para quem tá no grupo Super VIP, tá? Que tem esse cupom de desconto de R$200. Gente, vocês vão fazer, vai ter um curso totalmente organizado. Não é essa loucura de vai, sai, para, acontece, não é isso. Lá é tudo organizado. Vocês podem assistir quando vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem. É como se vocês estivessem indo para uma faculdade, para um curso. É exatamente isso. Só que em vez de você ter que se movimentar, ele vai estar lá, todo gravado para você assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Quem tá fazendo aqui comigo essa semana e que viu os Levans nascendo, só com uma explicação rápida que eu dei aqui, já sabe que funciona, né? Volto a dizer, não é minha primeira turma, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, não é a sétima, não é a oitava, não é a nona. Gente, é minha 10ª turma de pães, fora as 16 turmas que eu tenho de vinho. Então eu tô há bastante tempo nisso. Pessoal, 9h05, vou tirar os comentários. Bom, nós vamos ativar o Levan.
Agora, vocês vão começar a ficar familiarizadas com esse tipo de linguajar, com essa maneira de falar que eu vou ter. Nós já temos um levain e vamos fazer pão. Então, todas as vezes que vocês virem numa receita, 150 gramas de levain ativo, 200 gramas de levain ativo, 50 gramas de levain ativo, 100 gramas de levain ativo, não importa, tá? Quando a palavra ativo estiver dizendo, significa que não é o levain que você tirou da geladeira e usou. É um levain que você ativou. O que significa ativar o levain? O meu levain tá vivo? Vivíssimo, olha aqui, super vivo, tá? Super, super vivo. Porque ele tá na geladeira, ele tá muito vivo. Só que ele não está ativo. O que isso quer dizer? Ele não tem uma força suficiente para eu tirar da geladeira e já usar para fazer pão. Então eu tenho que acordá-lo, ativá-lo. O que é ativar? Gente, é tipo a gente, você acordou, você tá com aquela preguiça, você vai ter que tomar café da manhã para começar a fazer seus exercícios, sua corrida, etc e tal. Então, no meio do dia a tua força acaba, ou no meio da manhã a sua força acaba, aí é de cada um. Pensa nisso, né? Tem gente que consegue acordar e malhar sem tomar café, tem gente que nem pensar. Eu sou uma pessoa que eu acordo e faço sem comer. Meu namorado, por exemplo, morre, cai morto se ele não comer. A primeira coisa que ele tem que fazer é levantar e comer. Ele morre de fome, ele tem um ataque histérico se ele não comer de manhã. Então, gente, é de cada um. Pensem nisso quando vocês estão falando de levain. Por quê? O levain, o que eu quero que vocês entendam a partir de agora, é que o levain é um filho. Como a diferença de cada um dos filhos, assim é com o levain. O meu é um, o seu é outro, o da outra é outro, o da ciclana é outro, cada um tem um, tá? Então eles têm tempo e comportamento diferentes. Hoje nós vamos tentar igualar os de todo mundo. Então vamos lá, ativar o levain. Quando a gente fala ativar o levain, é tirar ele da geladeira, pegar uma parte dele, colocar água, colocar farinhas, misturar e esperar um tempo. A partir desse tempo, ele vai estar pronto para fazer o pão. Aí você vai tirar a quantidade que você vai fazer o pão e vai guardar o restante para a próxima vez que você for fazer pão e você tiver que ativar novamente. Sacaram? Tá? Então, vou ativar meu levain. Vou pegar meu levain da geladeira, vou pegar uma parte dele, vou alimentar, vou colocar água, vou colocar farinhas, vou misturar. Aí vou esperar aí as 4 horas, mais ou menos necessárias. Ele costuma ativar de 4 a 8 horas. Por que de 4 a 8, Lali? Porque depende do tempo, depende da farinha que você usou, depende do clima ou local onde você está. Ele tem variáveis, ele é um ser vivo, tá bom? Então isso que é importante vocês guardarem. Isso é um levain ativo. Todas as vezes que a gente pega um levain, a gente vai alimentá-lo e uma parte a gente descarta mesmo, gente. Por que é importante fazer esse descarte? Para você... Imagine o seguinte, células novas, tá? Deixa eu fazer um exemplo que talvez vocês entendam. Sabe aquelas coisas que mulher, às vezes, que a gente gosta de fazer? Ah, eu vou lavar, vou me lavar, vou fazer esfoliar minha pele para ter um rejuvenescimento? É isso. Então, uma parte a gente sempre descarta para a gente dar mais alimento para aquela outra quantidade para ter vida nova ali, tá? Então, sempre tem um pouco de descarte. Só que o nosso descarte vai ficando cada vez menor conforme você vai fazendo pães. Porque você descarta uma pequena parte, com o restante você faz os pães, tá bom? Então, vamos lá. 9 e 8. Vamos lá que a gente já tá passando da hora. Então, gente, eu vou pegar um bowl aqui, tá? Ó, peguei uma travessa aqui. Gente, eu vou fazer tudo pesado. Por que eu faço pesado? Porque a gente tá falando de um negócio de pão. Tem que pesar, porque senão a gente perde dinheiro. Não tem como. Ó, vou pôr aqui, vou ligar minha balança. E vou pegar do meu levain aqui, do meu pote, desse que tava na geladeira, vou passar 100 gramas pra cá. Tá? Tem problema, deu uma passadinha da quantidade, não tem problema. Ó, esse restinho que sobrou aqui seria um descarte. Sobrou bem pouquinho, tá? Mas tudo bem. Vou jogar isso aqui. Ó, 100 gramas aqui. Vou zerar minha balança e vou colocar agora 100 gramas de água. Opa, passou um pouco. Tirar um pouquinho aqui. Tem problema, tá? Deixei passar um pouquinho. Vou misturar aqui. E agora eu vou colocar
Aqui tem um total de 150 gramas de farinha, sendo 120 gramas de farinha de trigo branca e 30 gramas de farinha de trigo integral. Vou pôr isso aqui e vou misturar. Então, eu peguei 100 gramas do meu levain, coloquei 100 gramas de água e 150 gramas de farinha de trigo, sendo 120 de farinha de trigo branca e 30 de farinha de trigo integral. Vocês vão reparar que esse levain aqui, ó, vai estar bem mais firme do que o outro que a gente vinha fazendo, tá? Ó. Ó, gente, ó, tá vendo? Ó, misturei bem. Eu peguei esse pote maior para eu ter mais liberdade. Posso pôr a mão? Posso, tá? Eu não vou pôr minha mão aqui agora, eu tô sem luva, então eu não vou pôr a mão, para eu não correr o risco de contaminar. Senão eu teria que ir lá lavar, colocar a luva, mas se eu tiver com a mão bem limpa, lavadinha, não tem problema, tá? Posso pôr a mão sim. Ó. Pronto. Terminei aqui. Olha pra vocês terem uma ideia. Ele tá bem firme, ó, gente. Ele tá bem firme, tá? Vou tampar aqui meu pote. Gente, isso aqui é descarte. Isso eu posso jogar, tá bom? Isso aqui eu posso jogar. Vou fechar aqui. A 1h da tarde, isso aqui vai ter aumentado de tamanho. A 1h da tarde ele vai ter crescido, ele vai estar com bolhas. Aí nós vamos usar parte dele para fazer o nosso pão e vamos guardar o restante de volta na geladeira para a próxima vez que a gente for fazer pão. Então é assim que a gente sempre vai ter levain, gente. A gente alimenta, usa uma parte para fazer o pão e guarda uma parte. Na próxima vez que a gente for fazer pão, a gente vai tirar aquele tanto, vai fazer esse procedimento, pegar 100 gramas de água, 150 gramas de farinha, misturar, usar para fazer o pão e guardar o restante. Sempre lembrando que a gente tem que guardar um pouco, a gente não pode usar tudo, porque senão a gente não tem levain para fazer a próxima vez, tá? Esse levain eu vou pôr lá dentro do armário onde eu tô deixando o meu levain todos os dias, enquanto estava criando, tá? Esse levain aqui que a gente está ativando não vai para a geladeira, ele vai ficar fora da geladeira, tá? Até 1h da tarde quando a gente for fazer o pão, tá bom? Então eu vou pegar, vou colocar dentro do armário. Quem quiser pôr dentro do forno, põe. Gente, lembrando o seguinte, isso é sério mesmo. Quando a gente coloca dentro do forno, coloquem uma etiqueta no forno. Levando o forno, não ligar o forno, porque eu já cansei de ver pessoas que moram em mais de uma pessoa na casa, vem alguém sem querer, liga o forno sem saber que tem coisa dentro, tá? Aí vocês vão perder o levain, tá? Então, se for colocar no forno, até pra mim que trabalho sozinha fazendo meus pães, eu coloco um comunicado no forno quando eu ponho coisa, tipo pão crescendo, levando o forno, pra não correr o risco de eu acender. Porque às vezes a gente tá tão baratinado com tanta coisa pra fazer que a gente acende o negócio sem perceber, tá bom? Então, vamos guardar. Para os atrasados do Enem, o que a gente tá fazendo? Ativando o levain. Vocês vão pegar o levain que tá na geladeira, daquele montante, ó, agora eu já usei, né? Vocês vão pegar 100 gramas dele, isso aqui que sobrou é descarte, eu vou jogar fora. 100 gramas do levain, 100 gramas de água, 150 gramas de farinha, sendo que 120 é farinha de trigo branca e 30 é farinha de trigo integral. Para quem tá usando só farinha branca, vai pôr todo o total da farinha branca, tem que ser 150, não 120. Acho que isso ficou claro, correto? Tá? Vai misturar bem, ó. E vai colocar isso agora dentro do armário, dentro do lugar aí que nós vamos voltar a mexer nele a 1h da tarde, quando a gente vai fazer o pão. Ele já vai estar ativo, nós vamos pegar uma parte dele, misturar com as farinhas, tá?
com o azeite, com a água, com o sal e vamos preparar o nosso pão, tá bom? Então agora é o próximo passo. A gente vai usar uma parte e vamos deixar o restante para fazer pão da próxima vez, quando a gente vai ter que ativar. Então todas as vezes que a gente vê o recado, ativar o levain, 100 gramas de levativo, numa receita, tá? 100 gramas de levativo, 50 gramas de levativo, 200 gramas de levativo, o que a pessoa está dizendo? Que é esse levain, que não é o levain que saiu da geladeira. É o levain que você já tirou da geladeira, pegou uma parte, pôs água, pôs farinhas, deixou ele crescer, ele tá forte e você vai usar para fazer o seu pão, a sua pizza, o que quer que seja. Combinado, pessoal? Me mandem nos coraçõezinhos se ficou claro. Essas lives vão ficar salvas. Não é automático, gente. Tem gente que acha que eu acabo a live magicamente já vai lá para a plataforma. Não é assim. Vocês vão ter acesso a isso, só que ela vai ficar salva daqui a pouco. Precisa baixar, precisa ir lá para a plataforma, para o pessoal fazer, enfim. Precisa fazer todo esse passo a passo, tá? Turma, o que eu vou dizer para vocês? Quem não puder fazer o passo a passo comigo hoje, que é agora, depois a 1h, depois às 5h30, depois às 6h30, não comece o pão hoje, comece amanhã. Porque o que a gente vai fazer hoje, por exemplo, eu vou ativar o levain agora, Lari, com você, mas eu só vou chegar em casa às 9h da noite. Teu levain não vai estar mais ativo às 9h da noite, tá? Ele já cresceu, já perdeu a força dele. Que é o que muita gente já descreveu. Nossa, o meu levain cresceu, depois ele abaixou. Claro, porque ele chegou no pico e depois ele abaixou. Aí ele já não está mais ativo, ele já não tem tanta força para fazer um pão crescer. Então não adianta vocês alimentarem comigo agora e só voltarem para casa à noite para fazer as outras etapas. Mesmo porque as outras etapas nós vamos entrar daqui a 4 horas, depois mais 4 horas, depois mais 1 hora. Então o ideal é que vocês façam isso durante o dia. Eu só posso fazer amanhã, eu só posso fazer no final de semana, então façam começo, meio e fim. Mas sigam passo a passo do que eu tô dando. Principalmente, gente, quando vocês estão fazendo pela primeira vez, tá? Porque é diferente. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Vocês estão me seguindo para fazer esse levain, vocês estão aprendendo comigo, já fizeram. Nesse momento, foquem só no que eu tô falando. Eu vejo que vocês se perdem porque vocês vão ver o que eu falo, o que não sei lá da onde está falando, o que o outro não sei onde está falando, o que o outro está falando, o que o outro está falando. O que acontece? Vocês vão fazendo uma miscelânea de tudo. E eu não estou falando que os outros não estão falando certo, mas eles têm uma metodologia para fazer da maneira deles, que tem um porquê. E eu também tenho um porquê da minha. Então, se você pegar uma parte da minha, uma parte da dele, uma parte da dela, uma parte da outra, vocês criam um Frankenstein. Vocês criam um boneco de braço de um, cabeça de outro. Aí vocês não sabem onde vocês acertaram, onde vocês erraram, qual dica foi melhor, qual dica foi pior, quem que te ajudou mais numa coisa, quem que te ajudou mais em outra. Então a gente tem que ter começo, meio e fim com alguém que está explicando. Eu estou te explicando desde o começo como eu faço. Então você está dizendo que o seu jeito é o único certo? Em hipótese alguma. Tem muita gente fazendo coisas incríveis. Cada uma da sua maneira. Essa é a maneira que eu trabalho. É a maneira que eu aprendi a trabalhar. É a maneira que ficou mais confortável e prática para mim. Então eu vou te ensinar desta forma. Porque eu sou uma pessoa muito vapt-vupt, muito prática e eu faço dessa forma. Então sigam como eu estou falando, tá? Pessoal, eu quero chamar aqui uma aluna minha, a Ana Maria, que eu quero que ela conte um pouquinho para vocês a experiência dela. Fiquem aqui que depois eu abro a live uns 10 minutinhos para perguntas, tá? Ana Maria. Só um instantinho que eu... Ana Maria. Cadê ela? Deixa eu abrir aqui. Ana, você já tá aí? Ana? Ana Maria?
Malu, eu tô vendo a Malu, é minha aluna. Se tiver mais alguma aluna aqui, vocês têm como escrever lá no grupo do Telegram? Cadê a Ana? Se ela... Porque era pra ela entrar comigo hoje. Não sei se ela se confundiu, se ela teve algum problema. Bom, pessoal, enquanto a gente espera a Ana, aproveitem esses minutinhos se vocês quiserem me fazer alguma pergunta. Não coloca na geladeira. A gente acabou de alimentar. Você entrou agora, Liz, você viu desde o começo. Obrigada, Malu. Esse levain que nós acabamos de ativar vai ficar fora da geladeira. Ele estava morando na geladeira, agora ele vai ficar fora. Ele mora na geladeira, mas agora que a gente ativou, ele tá fora. Ele vai ficar fora até a gente fazer o pão. Exatamente, a gente queima. Não precisa. Vamos tentar, Laila. Senão você pode sempre usar o primo forte. Gente, olha só. Aproveitar para responder isso aqui. Vamos lá. Existem várias proporções para você alimentar um levain. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora, porque isso é muito específico. Existe quem alimenta 1 de levain, 2 de água, 3 de farinha. Existe quem alimenta 1 de levain, 1 de água e 1 de farinha. Existe 1 de levain. Não, o sim foi pra mim, pra ela que ela vai avisar. Existe 1 de levain, 1 de água, 1,5 de farinha, que é como eu alimentei agora. Pus 100 de levain, 100 de água e 150 de farinha, tá? Eu fiz essa proporção, tá bom? Então, eu tô vendo que tem Então, eu fiz essa proporção. 1 de água, 1 de levain, 1 de água e 1,5 de farinha. Vocês vão focar nisso agora, porque no curso eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso. Sobre proporções de alimentação de levain. Mas isso não importa aqui. O que importa é que ele esteja ativo pra gente fazer o pão. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso seria assunto de uma aula, gente. É longo, é extenso, vocês já têm que estar familiarizados. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês façam um pão. Que vocês entendam que vocês vão conseguir fazer um pão. Porque eu percebo que muita gente desiste de fazer esses pães, porque as pessoas às vezes informam. Tão complicado a coisa de como trabalhar aquilo, de uma forma tão difícil, que a pessoa já desiste e fala, ai não, eu não vou conseguir fazer isso. E não tem necessidade. Você pode seguir esse passo a passo e fazer seu pão. Depois, é óbvio que com o tempo, que com a prática, você vai entender uma série de manhas. Não é à toa que existem cursos, né, gente? Não é à toa, é óbvio que uma aula de curso é diferente do que a gente está fazendo aqui. Aqui eu passo um monte de informações para vocês. Mas é óbvio que é diferente dentro de um curso, gente. Isso, né, nem teria como ser igual, tá? Você tem um levain na geladeira? Você tem um levain que tá na geladeira? Por exemplo, esse levain estava lá na geladeira, né? Eu não ia fazer pão hoje. Não, eu não vou alimentá-lo, eu posso deixar ele na geladeira. Eu deixo ele na geladeira e alimento ele, por exemplo, amanhã, depois de amanhã, no sábado. Gente, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra de quando... Ó, eu tô vendo uma coisa aqui. Vocês estão fazendo perguntas para outros sobre outros assuntos. Aí vocês não entendem o que eu tô falando aqui. Olha isso, gente. É o que eu falo. Vocês estão preocupadas, o que vocês vão fazer com o descarte? Daqui a pouco vocês vão me perguntar quantas vezes vocês têm que alimentar o levain. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo hoje, vocês estão começando a ficar familiarizados, vocês estão perguntando o que vocês vão fazer com o descarte. Vocês estão mais preocupados o que vocês vão fazer com a parte que vocês vão jogar fora do que criar um levain para vocês fazerem pão, vender e ganhar dinheiro. Vocês entendem o que eu falo, gente? Vocês entendem? Aí vocês fazem perguntas que eu já repeti aqui 100 vezes, gente. Vocês percebem que isso empata a vida de vocês? Isso empata a vida de vocês. Eu tô aqui ensinando vocês
vocês ativar o levain, como cuidar o levain, como duplicar o levain, como dar isca, e vocês estão preocupados com outros assuntos. Tenho razão ou não tenho, gente? Fala sério. Tenho razão ou não tenho? Pode me responder, eu tenho razão em puxar as orelhinhas de vocês ou não? Presta atenção, gente. Prestem atenção. Vocês estão criando um levain. Vocês acabaram de criar um levain, tá? Vocês acabaram de criar um levain. Não, o desconto é quem tá no grupo Super VIP e pode dividir. Inclusive, expliquei isso na live de ontem. Se você estiver lá no grupo Super VIP, tá? Você tem o desconto. O desconto vai hoje até as 23h59. Tá? Gente, presta atenção, isso é super importante. Vocês estão criando um levain. Eu tô dando dicas para vocês que são super importantes e preciosas. E vocês vão levar para o resto da vida. Esse levain, uma vez que foi criado, para o resto da vida ele vai estar com vocês se vocês cuidarem. Então presta atenção, tá? Vou repetir. Vocês criaram um levain. Ele já estava morando na geladeira porque ele já tinha virado um levain. Vocês me acompanharam todos os dias. Nós pegamos o levain que estava na geladeira. Aqueles colegas que alimentaram uma vez ontem, tá? Que alimentaram ontem, mesmo assim, que estava fora da geladeira, vai fazer esse procedimento comigo hoje, não tem problema. Vai pegar 100 gramas do levain, o restante é descarte. Vai colocar 100 gramas de água, eu vou tirar os comentários. Então vamos lá. Vocês vão pegar 100 gramas do levain, o que sobrar no pote é descarte. Vão colocar 100 gramas de água, vão colocar 120 gramas de farinha de trigo branca, 30 gramas de farinha de trigo integral, vão misturar e vai formar uma massa bem firme assim mesmo, tá? Ó. Já tá começando até a fazer uns furinhos aqui, ele já tá começando a agir. Vou colocar ele dentro do armário que tava vindo todos esses dias, tá? Vou colocar ele lá dentro do meu armário e deixá-lo quietinho lá. À 1h da tarde, esse levain vai ter ativado, ele vai ter aumentado de volume. Aí nós vamos usar uma parte dele para fazer o nosso pão e vamos guardar o restante na geladeira, que é a nossa isca eterna. Que é aquela isca que todas as vezes que a gente for fazer pães, a gente vai usar. Pegar uma parte dela, colocar água, colocar farinha, misturar e deixar crescer. Lari, eu vou fazer pão uma vez por semana. Eu preciso alimentar meu levain todo dia? Não, porque senão você acaba jogando fora. Porque o que acontece? Quando você... O descarte, gente, só é descarte quando você não faz pão. Quando você vai fazer pão, você usou uma parte dele para fazer o pão. O que sobra é muito pouquinho de descarte. Mas se você não for fazer pão, você vai ter que jogar uma grande parte fora, né? Porque você vai pegar só 100 gramas ou o que quer que seja daquela quantidade para ativar. Então, quanto mais pães você faz, menos descarte você tem. Essa é a lógica. Mas o que eu vou dizer? Lari, eu vou fazer pão uma vez por semana. Eu, Larissa, não gosto de guardar amostras pequenas na geladeira. Por exemplo, deixar guardado só 30 gramas. Por quê? Porque de repente esses 30 gramas ficam muito fraquinhos de material vivo e aí quando você vai ativar muito tempo depois, ele está muito fraco. Então eu gosto de deixar sempre no mínimo 100 gramas de levain, no mínimo, né? Na geladeira. Por quê? Porque eu tenho uma amostragem maior. É como se eu dissesse assim, gente, eu vou sair para acampar e eu vou passar uma semana fora. Então, para passar uma semana fora, eu vou levar X litros de água, tantas barrinhas, isso é suficiente para eu passar uma semana. Aí, porque mesmo na geladeira, gente, o levain está se consumindo. Ó, olha esse que eu deixei fora, como ele está ficando mais mole de estar fora da geladeira, ó. Porque ele está se consumindo mais rápido aqui fora, porque está mais quente, está calor, então ele está se consumindo mais rapidamente. Ele vai ficando cada vez mais mole, mais líquido. Por isso que a gente diz que cerveja é pão líquido. Ele viraria uma cerveja em situações normais de temperatura e pressão. Foi assim que o homem aprendeu a beber a cerveja, né? Foi assim, na fermentação. Ele vai ficando líquido, líquido, líquido e vira uma cerveja. Então, o que acontece? Por isso que o aroma vai ficando diferente também.
Gente, esse não tá porque tava na geladeira agora há pouco, mas por isso tem gente que fala, nossa, o meu levain tá cheirando álcool, tá com aroma de vinagre, tá com aroma de cerveja. Exatamente por isso, porque o tipo de levedura que está se reproduzindo ali tá criando novos aromas e sabores. Então se você vai fazer pão só uma vez por semana, tudo bem, deixa essa quantidade lá, quando você for fazer você vai ativar. Se você vai ficar muitos dias fora, aí você tem que ativar uma porcentagem, eu acho melhor ativar uma quantidade maior. O que seria isso? Por exemplo, vou viajar, então o que eu faço? Eu ativo uma quantidade assim, aqui nós temos 350 gramas de levain. Olha o que eu somei, 100, 100, 150, total 350. Eu ativo um tantão assim, espero crescer um pouco e ponho na geladeira todo esse tanto. Porque se vamos supor, eu vou ficar um mês fora, ele está com bastante comida, ele está uma amostra grande. Quando eu voltar, eu vou usar para fazer pão, eu vou pegar uma parte, o resto é descarte, eu vou ter que jogar fora. Então, se eu for pegar só 100 gramas, eu jogaria fora 250. Mas eu deixei ele com comida, gente. Seria isso. Vocês estão me entendendo? Eu deixei ele com comida todo esse tempo, tá? A primeira aula do curso, eu só falo do levain. Só. Todos os processos, tá? Lari, você falou que você ia dizer que não era para eu fazer várias iscas, que eu podia dar uma isca minha para minha mãe, para minha tia, para o meu vizinho. Por quê? O que é essa isca, gente? É esse descarte que você estaria jogando fora. Se você tiver para quem dá isso, você não joga fora. Você pega isso aqui e dá para sua irmã. Fala, oi, ó, tá aqui, Tati. O levain tá aqui, ó. Você pega aqui, pega 100 gramas aqui, coloca 100 gramas de água, 150 de farinha, espera ativar, você pode fazer pão. Então, isso aqui é a isca que você pode dar para outra pessoa. Ai, Lari, eu quero fazer 3 iscas de 100 gramas para cada um, tá? Eu vou 100 e poucos gramas para cada um. Eu quero dar para 3 pessoas. Então, você pega, ativa um negócio desse jeito, né? Que aqui tem 350, aqui dá tranquilamente para você dar 3 iscas, 100 e poucos gramas para cada uma das pessoas. Lembrando que você tem que guardar sempre uma isca para você, tá? É assim que você multiplica as suas iscas. Lari, eu quero fazer 2 pães. Lari, eu vou precisar de... Eu preciso de 600 gramas de levain, Lari. Eu fiz a soma aqui, eu vou fazer um monte de pães, eu vou fazer pizza e eu vou precisar de 600 gramas de levain. E aí, como eu vou fazer se agora eu só ativei e só tem 350? O que eu teria feito? Eu teria pego essa minha amostra, eu teria pego 200 gramas dessa amostra, colocado 200 gramas de água, 200 com 200, 400, e 300 gramas de farinha. Daria 700 gramas de levain. Misturaria, ia ficar bastante, uma amostra grandona. Eu iria usar 600 e eu ainda teria 100 gramas para guardar para os próximos pães que eu fosse fazer. Então eu usaria 600 e guardaria ali os 100 para fazer outros pães. Ai, Lari, não, olha, acabei de ver que na verdade eu vou precisar de 1,2 kg de levain, Lari. Eu vou precisar de 1,2 kg. Eu vou fazer muito pão. Tudo de uma vez, eu vou precisar ter muito levain, tá? Então você vai ativar 300 gramas, tá? Ai, mas eu não tenho tudo isso guardado. Faz uma ativação, espera, faz outra ativação. Seria o quê? Pego 300 gramas do levain, coloco 300 gramas de água e vou colocar 450 gramas de farinhas. 300 com 300, 600, mais 450. Eu pus uma coisa, eu pus vezes 2, vezes 3. Ai, gente, me deu um branco agora. Gente, vocês sabem que depois que eu tive Covid, eu tenho umas falhas de memória. 300, 300, 600, mais 400, eu vou ter 1.050, tá? E aí eu tenho 1.050, eu tenho 1,50 kg total de levain. Então aí eu posso usar desses 1.050, eu vou guardar 100 gramas, no mínimo 100 gramas, tá? Que é pra eu ter minha... Então me sobrou 950 gramas. Eu posso usar 950 gramas para fazer pães, mas eu tenho que guardar no mínimo 100 para a próxima alimentação. Então aí, gente, é um cálculo matemático, tá? Eu tô falando aqui de uma forma geral. Se a gente começar a fazer conta aqui, vai dar nó na cabeça de vocês. Mas é só para vocês entenderem o princípio. Mas volto a dizer, não se preocupem com isso agora, tá? Não se preocupem com isso agora. Ai, como vai ser? Por quê? Como que funciona? Porque agora vocês vão ter para hoje e vão guardar.
Conforme vocês vão se familiarizando, vão entendendo, no curso tá lá tudo explicado. Gente, é coisa de uma semana, vocês pegam a manha. Tá? Fazendo pão, vocês pegam a manha. Deixa eu ver se a Ana Maria tá aqui. Eu queria que a aluna minha... Ela não tá aqui. Deixa eu ver se é a Denise, que eu vi que ela apareceu aí falando. Denise. Danusa, gente. Deixa eu ver, foi a Danusa que tava falando. Danusa. É uma aluna minha que, inclusive, desenvolveu uns pães exclusivos para um café, um hotel que ela está vendendo. Danusa, você consegue entrar? Gente, a Danusa acho que não tá aqui. Gi, deixa eu ver, a Gi é minha aluna que tá aqui. Gi, se eu... Não tá conseguindo participar. Ela não tá conseguindo entrar. Sibeli, começa do zero. Se o teu não dobrou, com tudo isso que você fez, eu acho que se fosse você, começaria outro levando. Eu não tô vendo exatamente o que tá acontecendo, mas se você já fez o hospitalzinho que eu expliquei ontem, ele não tá dobrando, começa outro. $50 de farinha, mas não era para pôr, era para seguir a proporção. Deixa eu ver se é só a Danusa que não consegue. Vou tentar chamá-la de novo. Eu não sei o que você fez no processo para ele não ter nascido. Alguma coisa, em algum momento do processo... então eu expliquei isso do tempo dele ficar na geladeira, eu expliquei na live. Exatamente. Se ficar fora da geladeira, tem que alimentar todos os dias. Gente, fato é que quanto mais vezes você alimenta seu levain, mais forte ele fica. O meu levain, eu chego a alimentar 2, 3 vezes por dia. Eu faço pão, alimento de novo. 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 Então, o meu levain tá sempre super... Aqui, ó, já tá fazendo pão aí, ó. O meu levain tá sempre super alimentado, porque eu tô sempre fazendo pães. A gente tá na física, tá ok. Cresce. Coloca ele, quem tá numa casa muito fria hoje, coloca ele num ambiente que ele fique mais quentinho. Tá? Coloca ele num local mais protegidinho. Pode até ser... Gente, quem tá num lugar frio, tá? Quem tá num lugar muito frio hoje, pega, por exemplo, ferve um pote de água, coloca esse pote, por exemplo, dentro do isopor, para ele formar um vaporzinho, e põe o levain ali dentro. Ele gosta de uma temperatura de 26 graus. É o que ele gosta. Gente, eu não fico falando muito esses detalhes de temperatura disso, daquilo, porque é meio chato pro pessoal, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, ai, que difícil, não precisa ser complicado. Façam sentindo, isso é meio que instinto de mãe, que a gente desenvolve rápido. Danusa, não tá dando para você entrar. O que eu vou fazer? A 1 hora nós vamos voltar, gente. E aí eu tento te chamar, Danusa, se você puder, ou se a Ana puder, quem aluno meu puder, a 1 hora tá presente,
Depois que a gente fizer, a gente tenta chamar vocês. Alguma coisa no próprio Instagram, tá bom? Pessoal, a 1 hora nós estaremos para começar a fazer o plano. Combinado? Beijos! Fui!